Muito bem. Olá, meus prezados, professor Paulo Busato, doutor Rodrigo Ianaco, meus queridos amigos, Emanuel e Débora. Nós hoje estamos, digamos assim, iniciando uma interlocução com a Universidade do Paraná, a Universidade Federal de Minas Gerais com a Universidade do Paraná, num projeto de pesquisa sobre um tema que me parece ser bastante importante para uma perspectiva de crimes econômicos, direito penal econômico, se é que se pode identificar esse segmento do direito penal. E temos o prazer de começar essa conversa com o professor Paulo Busato, que é um professor que eu tenho uma admiração muito, muito grande, já de muitos anos. O professor Paulo Busato é uma referência nacional nesse tema, tem vários grupos de pesquisa, já caminhou bastante nessa análise, nessa pesquisa sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, hoje nós começamos essa, digamos, interlocução, conversando com o professor Paulo. E aí, Paulo, queria te provocar para me dizer, ou dizer para todos nós aqui, inicialmente, como é que anda essa discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica no mundo? O que está acontecendo de mais novo aí que você pode contar para a gente? Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Fernando esse convite, essa possibilidade de participar aqui junto com vocês e, claro, de ter a iniciativa dele de promover essa aproximação. Vai ser uma coisa muito legal. Aqui em Curitiba a gente também estuda muito o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica, é um tema que eu me dedico há muito tempo. Mas antes eu queria dizer, Fernando, que essa história poxa, que eu admiro muito e tal, eu preciso contar uma história para todo mundo, bem rápida, que é como eu conheci pessoalmente o Fernando. Eu chegava num congresso em Montes Claros e o Fernando saía, né, desse congresso, terminou a mesa dele, eu chegando, correndo, meio atrasado, na minha mesa, nós nos encontramos no corredor dos bastidores do auditório, né? E aí alguém me apresentou, esse é o professor Fernando. Eu falei, camarada, mas há muito tempo eu sou seu fã. E ele me disse a mesma coisa. Então, essa história de admiração, eu quero dizer, bem sinceramente, é mútua, né? A gente se conhecia antes dos escritos do que pessoalmente, né? E depois que a gente se conheceu pessoalmente, a gente conseguiu fazer uma aproximação ainda maior. Então, eu acho que eu costumo dizer que as instituições, em alguma medida, elas são impulsionadas pelas pessoas, né? E eu acho que se a gente vai fazer alguma coisa interessante em termos de reunião de grupos de pesquisa e etc., é dado o impulso e o apreço e a admiração mútua que a gente tem, né? Então, antes de ser o tema da pessoa jurídica que nos une, é também uma questão pessoal, de longa data, minha e do Fernando, e também do professor Rodrigo Ianaco. O professor Rodrigo conheci em circunstâncias ainda mais inusitadas, fora do país, inclusive, que acabamos nos encontrando e nos aproximando também academicamente a partir de uma admiração mútua dos trabalhos, né? Bom, para a gente situar um panorama das pessoas jurídicas, eu sempre gosto de falar que a surpresa que às vezes esse tema causa é absolutamente inusitada, porque, no fundo, a ausência da responsabilidade penal da pessoa jurídica é um soluço histórico, né, por dizer assim. A rigor, a responsabilidade como tal, em todas as demandas, sejam elas civis ou penais, ela é uma responsabilidade única, né? Ela vai se subdividindo em responsabilidade civil, administrativa, penal e historicamente. E a realidade é que desde sempre existiu responsabilidade também dos entes coletivos pela matéria de controle mais grave do Estado, que é o controle social penal, controle social jurídico penalmente exercido. Digo isso porque sempre existiu, desde que existiram
corporações, responsabilidade penal, né? Porque as corporações começam, como todo mundo sabe, com a Revolução Industrial, que começa no Reino Unido, e é lá que começa, ou que surgem as chamadas Chart of Incorporation, né? As cartas de incorporação que compunham as pessoas jurídicas inicialmente, por concessão da coroa ou do parlamento. E quando surgiram essas primeiras incorporações, elas surgiram já com responsabilidade civil e penal. Então nunca foi estranho responsabilidade civil e penal. E no direito continental, a responsabilidade coletiva também existiu sempre, inclusive no plano penal. Cidades condenadas, o direito canônico previa a condenação, por exemplo, de seminários, de cidades, de grupamentos. O direito germânico, condenação de tribos, de grupos. Então, isso é uma coisa que existiu desde sempre, né? O que aconteceu de fato é que com a Revolução burguesa, que é a Revolução Francesa, no continente houve uma interrupção dessa responsabilidade coletiva, substituída por uma responsabilidade penal exclusivamente individual, a partir do Código Napoleônico, que é a primeira codificação pós-Revolução Francesa. Ora, a Revolução Francesa era a Revolução dos burgueses, senhores, né? Nós não podemos nos esquecer nunca disso, né? A quem melhor favorecia a posição de poder ser vítima e nunca mais poder ser réu penal? Só aos donos das corporações, ou seja, aos burgueses propriamente. Então, essa circunstância, que é uma circunstância derivada do fato de que primeiro se instaura no continente a Revolução Industrial, para só depois vir a Revolução Política, colocou em posição muito favorável a condição dos burgueses, o que é muito diferente do que aconteceu na ilha ou no Reino Unido. Porque o que aconteceu lá foi que as revoluções políticas foram acontecendo a partir de 1100, mais ou menos, sucessivas revoluções políticas que foram fragmentando o poder centralizado do Estado antes da Revolução Industrial. Quando a Revolução Industrial chega, o poder político já é fragmentado na ilha, mas ainda são impérios no continente. Isso é muito importante a gente lembrar para a gente entender o básico, né? As pessoas falam, a novidade da responsabilidade penal do sujeito. Não tem novidade nenhuma. Isso aqui existe aqui, existiu sempre, deixou de existir durante um breve ato histórico e somente no direito continental. A gente não percebe isso porque o que acontece? Nós nascemos sem responsabilidade penal de pessoa jurídica e agora começa a aparecer. Então, no espaço de uma vida, a gente não consegue notar o processo civilizatório evoluindo nessa direção, né? Aí, quando você olha a história toda do direito penal, da humanidade, aí você percebe o hiato que existe sobre a ausência dessa responsabilidade, que é um hiato marcado pelo domínio do capital, tá? O que acontece no século XXI? O que acontece no século XXI é um certo despertar para essa centralização capitalista, né? O momento que é chamado do fim da história, né? Os problemas globais começam a aparecer, o capitalismo chega à escala global e essa escala global gera problemas globais. Eu não vou perder tempo com isso, dá para vocês lerem lá no Ulrich Beck, por exemplo, né? E o mundo começa a tentar se transformar. Uma dessas transformações é a retomada de alguma coisa que tinha sido perdida. Essa coisa que tinha sido perdida é a responsabilidade penal de pessoa jurídica, né? Que no continente europeu, por uma ironia muito interessante, recomeça precisamente onde terminou, na França, né? Então, é uma coisa até inusitada, mas é o Código Penal francês que retoma a tendência à responsabilização penal de pessoa jurídica, que acaba se espalhando daí por todo o continente europeu e hoje conta com pouquíssimas resistências. Eu acho que uma das últimas resistências é a Alemanha, que já francamente tende a isso, né? São vários projetos de lei já iniciados, várias fórmulas estudadas a respeito disso. E eu acho que é uma questão de tempo também na Alemanha para que isso se incorpore, até porque há diretrizes da União Europeia nesse sentido, né? Então, o que eu diria assim, como tendência no mundo, é que todas as classes de responsabilidade, civil, administrativa, penal e tal, estejam distribuídas para todos os agentes jurídicos. Mas se uma pessoa jurídica opera juridicamente, ela deve ter uma responsabilidade
a respeito dessa sua operação jurídica. Isso não sou eu que digo, já dizia o von Liszt no século XIX. Né? Nós podemos perceber que no Brasil passamos dessa fase inicial de rejeição, não é? E agora queremos descobrir como fazer, né? Como fazer da melhor maneira possível, né? Isso já é um alento, né? Para quem estuda esse tema, como nós, o Rodrigo estuda já há muitos anos também, não é? E uma perspectiva, então, de avanço. Nós temos algum horizonte agora, né? Passamos essa primeira fase. A primeira fase era a fase do ser, né? Já não é mais o ser, é o como, é o quando, né? O ser já foi, né? Porque eu tenho a impressão que não dá para se agarrar. Quando você olha para a origem da cessação da responsabilidade penal da pessoa jurídica e se dá conta que ela é uma forma de dominação econômica, né? Que é a posição privilegiada de poder ser vítima e não poder ser réu. Você é pessoa jurídica, mas você pode ser vítima e não pode ser réu. Mas peraí, então você não podia ser vítima também. Você não participa da seara penal ou participa? Ou só participa com coisa boa, né? Eu brinco de dizer isso aí, o cara casa com a moça e não quer levar a sogra. Tem alguma coisa errada, né? Eu acho que... E agora, então, de fato, a nossa discussão é o como. E eu acho que o como está sofrendo um pouco, sabe, Fernando? Eu acho que está sofrendo porque nós começamos com um modelo talvez um pouco infeliz, porque é adaptado de um sistema que é muito diferente do nosso, sistema francês. Começamos lá na Lei de Crimes Ambientais, né, 1605, 12 de fevereiro de 88, e depois os precedentes jurisprudenciais também não ofereceram um ganho de rendimento em relação à proposta legislativa, sabe? A sensação que dá para quem observa é que, em todos os casos, a gente acaba falando de uma certa heterorresponsabilidade, sabe? Pois é, esse eu acho que é o grande, digamos, argumento, né? Que nós precisamos ir contrário e que nós precisamos superar. Mas não superar, me parece, encontrando um caminho para a heterorresponsabilidade. Nós temos que sair desse caminho. Exatamente. Esse caminho não tem jeito, não tem solução. Por aí não vai chegar, né? Não vai. Porque a questão é simples, né? Se você for pensar num primeiro momento, a questão é de princípio. Um dos princípios basilares de um direito penal, de um Estado social e democrático de direito, é o princípio de culpabilidade, representativo, né, da dimensão democrática. Ora, como é que nós vamos falar de culpabilidade com eu respondendo por culpa alheia? Né? Então, o ponto de partida muito claro do princípio de culpabilidade é a pessoa jurídica só pode responder por algo que seja ela que fez. Né? Não podemos responder por culpabilidade alheia. Se o que fez foi feito por pessoa física, é a pessoa física que responde. A pergunta passa a ser outra. O que é o fazer? Né? Então, quando é que a gente pode falar de que uma pessoa jurídica fez algo? Eu acho que esse é o ponto de partida da nossa discussão. Né? Pois é. Você sabe, Paulo, que ao longo dos anos, né, estudando e tal, uma coisa me apareceu na caminhada. Eu percebi que o referencial da Constituição, quando fala, então, condutas e atividades responsabilizarão os infratores. Ora, então a Constituição pessoas físicas e jurídicas está dizendo que a pessoa jurídica precisa ser infratora de uma proibição que é dirigida a ela. Não pode. Exatamente. Então ela realiza uma conduta típica, né? Claro, ela precisa violar a lei. Ela. Claro. Senão nós estamos violando o princípio de legalidade, né? Exatamente. Né? E é interessante como essas coisas vão talvez surgindo depois. Né? Não sei se o Constituinte teve essa percepção na hora que escreveu o dispositivo,
Mas hoje eu percebo assim, nossa, a Constituição está sinalizando para um modelo de autorresponsabilidade. Claro, mas é claro. Tá Porque se ela não fizesse isso, ela violaria um princípio que também lhe é próprio, que é o princípio de culpabilidade. Né? Eu não posso responder pela culpa alheia. Essa é a questão básica. Né? Mas aí tem. Você veja só que coisa engraçada. O legislador constitucional não teve nenhuma dificuldade de falar sobre isso, certo? O legislador civil também não teve nenhuma dificuldade. O legislador administrativo também não tem dificuldade nenhuma de falar que a pessoa jurídica fez isso ou aquilo. O legislador laboral não tem nenhuma dificuldade de falar que a pessoa jurídica fez isso ou aquilo. Por que diabo o legislador penal tem essa imensa dificuldade de falar que a pessoa jurídica fez A ou B? Eu não consigo entender, sinceramente, porque, olha só, se direito é linguagem, e eu não, assim, eu gosto de brincar com esse assunto do direito à linguagem, você sabe que a minha base é filosofia da linguagem, se conhece bem isso, e eu brinco de dizer que direito à linguagem por uma razão bem simples. Eu nunca fiz nada, eu queria saber se algum dos colegas aí fez, né? Eu nunca fiz nada com direito que não fosse falar, ouvir, ler e escrever. Alguém fez alguma coisa com direito que não fosse isso? Cara, e se direito é só isso, direito é linguagem. Né? Porque isso é linguagem. Agora, claro, aí o cara olha e diz, poxa, você está sendo reducionista, porque, poxa, não é só isso o direito, tem vários efeitos que ele gera. Os efeitos são outra coisa. Direito é linguagem. E eu não estou sendo reducionista porque a linguagem é todo um mundo. Era o Wittgenstein que dizia, né? Die Grenzen meiner Sprache bedeutet die Grenzen meiner Welt. Wellington, não é isso? Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Porra, a linguagem é um mundo. Agora, você precisa se envolver com esse mundo. Se o mundo do direito é feito de linguagem, por que que todo mundo entende a linguagem de uma pessoa jurídica fazer algo, menos o penalista? Quem é que está errado? Está errado o mundo inteiro, então. Está errada a concepção de direito. Abolimos a linguagem para preservar o direito penal. Olha que bacana. Tem um egocentrismo no direito penal absurdo. Pois isso eu percebo, que nós somos refratários, né? Queremos porque estamos nós também envolvidos nessa tarefa, né, de compreender, de aplicar cada vez melhor esse direito penal. Mas nos isolamos, é isso que você coloca. Ou seja, a nossa linguagem é muito diferente de todas as outras. Somos diferentes, né? Por que nós somos diferentes? E é muito interessante, porque você, no final das contas, perceba que o que se faz com o direito penal é a pior coisa que você pode fazer com um cidadão. Né? É pena, é castigo. São os piores castigos que o Estado faz com penal. Né? Só que daí, a linguagem do penal é uma linguagem que o cidadão comum não entende. Não tem alguma coisa errada nisso, cara? Quero dizer assim, o cidadão comum abre o jornal e lê sei lá, a Petrobras demitiu 500 funcionários. O que é que ele entende? Ele entende perfeitamente essa mensagem, não? Quem que demitiu? Foi o Zezinho, o contador da Petrobras? Não, foi a Petrobras que demitiu. Né? Sei lá, a Exxon poluiu o rio, não sei o quê. Cara, quem que poluiu o rio? A empresa. Não? Todo mundo entende. Para o penalista não dá para entender, porque isso está errado. Cara, está errado o penalista. Né? Tem um texto do Juan Carlos Carbonell Mateu que diz o seguinte, que se a dogmática jurídico-penal resulta incompatível com a realidade criminológica da pessoa jurídica, pior para a dogmática. Pior para a dogmática. Esse é o problema dela. Né? Pois é. Deixa eu chamar para a conversa aqui o Rodrigo. E aí, Rodrigo? Coordenador do nosso grupo lá. Pois então, boa noite, né? E fico feliz demais de participar desse projeto de pesquisa, agradecer o convite do professor Fernando Galvão, que nos comanda aí, e parabenizá-lo por essa feliz iniciativa de convidar o professor Paulo César Busato para nos brindar aí com essa inauguração, né, vamos dizer assim, das nossas conversas a respeito dessa temática.
que nos aproxima. Tive felicidade, a partir dela, recentemente, de conviver com o Emanuel e com a Débora, pesquisadores dedicados desse tema. Eu, propriamente, me aproximei do Fernando Galvão numa ocasião em que tive uma tese rejeitada num congresso da Abrampa, versando exclusivamente sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aliás, foi a única tese rejeitada no congresso, foi a minha. E depois o Fernando falou assim, nossa, parabéns, a melhor tese foi a sua. Eu falei, mas Fernanda, a minha tese foi a única que foi rejeitada. Todas as outras foram aprovadas. Aí alguém ainda chegou e falou assim, não, mas isso é como aconteceu com a Gabriela Henderson, que foi a primeira mulher que ficou emblematizada, né, na primeira maratona feminina ainda, em 1984, que ninguém lembra quem ganhou a maratona. Só lembra dela chegando, né, praticamente nas últimas energias, na reta de chegada, né, amparada fisicamente, mas a lembrança do esforço dela até hoje é viva no espírito olímpico. Ninguém sabe quem ganhou aquela Olimpíada. Então, eles compararam mais ou menos com essa rejeição da minha tese, capitaneada, inclusive, pelo Fernando. Mas eu fico feliz, assim, eu nunca me dediquei, nunca pensei em me dedicar deliberadamente à pesquisa desse tema, e, de certa forma, foi a rejeição dessa tese que deflagrou em mim esse ânimo, e cheguei até a publicar alguma coisa muito singela sobre esse assunto há mais de 15 anos. Mas eu vejo que aquelas preocupações e aquelas colocações que eu apresentava e que foram eventualmente rejeitadas há 15 anos atrás ainda não estão totalmente respondidas, né? E até essa é a provocação que eu queria trazer para o professor Paulo Busato, sobre esses desafios, né? Primeiro, os desafios dos modelos de imputação se afirmarem para concretizar as responsabilidades na casuística, né? Isso envolve as regras do processo, mas envolve também os mecanismos efetivos de institucionalização da aferição da responsabilidade criminal, né? Talvez o sistema anglo-saxão não sofra tanto com isso, porque ele constrói a sua dogmática a partir da casuística, né? E talvez ele tenha até mais facilidade de enquadrar os episódios envolvendo as atividades da pessoa jurídica até na dicotomia com que eles trabalham da parte objetiva e da parte subjetiva da responsabilidade criminal. Talvez eles tenham mais facilidade ou encontrem mais facilidade para enxergar a responsabilidade penal da pessoa jurídica como no âmbito de um direito penal da atividade, sem maiores dificuldades, quando a gente ainda tem um certo apego ao direito penal da ação e da ação individual. Não é à toa que a responsabilidade por ricochete é apresentada como uma solução e tem até uma certa aceitação em determinado momento desse debate como uma responsabilidade por fato de terceiro, ou responsabilidade por fato de outro, porque isso mais ou menos resolve ou contorna a subsunção em relação ao direito penal de uma ação individual. Então, a minha dúvida é essa, assim, porque o que sempre me causou muito incômodo em relação à jurisprudência brasileira nessa matéria é que as deficiências dogmáticas elas foram sendo utilizadas pela casuística com um certo interesse ou pelo menos um aparente interesse, de apresentar obstáculo em relação à responsabilização de fatos muito graves, em relação, sobretudo, de eventos com prejuízos ambientais muito significativos. Ao passo que, eventualmente, na responsabilidade no juizado especial de criminal de Sete Lagoas, onde nós temos pequenos eventos envolvendo, por exemplo, há 10 anos atrás, a máfia do carvão, esses obstáculos dogmáticos não tiveram tanta valorização assim, em termos jurisprudenciais. Então, o que eu queria te ouvir qual o caminho que, na sua percepção, se havia como maior propensão para contribuir com esse aprofundamento
né, com esse aperfeiçoamento de um modelo ou de um sistema de responsabilização, o caminho institucional da construção de um modelo de ação e de responsabilização, a partir da construção e da superação de entraves casuísticos, ou a adaptação ou reformulação dos conceitos tradicionais da dogmática penal, como culpabilidade, ilicitude penal subjetiva e tipicidade, por exemplo, a partir de um direito penal de atividade no lugar do direito penal de ação. Ou seja, é o direito penal que vai nos trazer essas respostas, ou essas respostas estão mais próximas da institucionalização do processo? Bom, em primeiro lugar, tenho que te dar os parabéns, sabe? Também por essa tese rejeitada, né? Porque a questão toda é a seguinte: a evolução nunca acontece a partir daqueles que são aceitos, né? Se a gente olha o que o Thomas Kuhn chama de ciência nova é aquela que questiona os paradigmas. E você não consegue questionar paradigmas a partir da compreensão massiva, sabe? Se todo mundo achasse que está certo, é a maior probabilidade que não seja novo ou de que não seja inovador. E são muitos os copiadores, mas são pouquíssimos os criadores. O mundo avança a partir daqueles que questionam, não daqueles que se conformam, sabe? Então, receba antes de tudo meus parabéns pela rejeição da sua tese. Provavelmente ela está correta, como disse o Fernando. Em segundo lugar, vamos lá, a respeito propriamente da pergunta, né, da questão de qual é o caminho, eu acho que o caminho talvez não seja nenhum nem outro dos que você disse, né? Eu acho que a gente não tem que rejeitar as categorias existentes, não é preciso um novo modelo de direito penal exclusivo para pessoas jurídicas, como o Davi Bailum, por exemplo, desenvolveu no direito argentino, né? E acho também que não se trata de mudar a ação por atividade ou qualquer coisa do gênero, né? O que eu acho, e já tenho escrito bastante sobre esse tema, é o ponto de partida que eu estava começando a explorar quando conversava com o Fernando. Eu acho que a ação, como diz o professor Vives Anton, não é um evento no mundo físico. A ação foi considerada assim no século XIX, quando do auge do positivismo científico se pensava a ação desde o paradigma da física newtoniana, né? Ação como movimento voluntário modificativo do meio externo, aquilo que a gente estudou em física lá no ensino médio, né? Troço lá, né? Evidente que os conceitos jurídicos não têm que se sobrepor aos conceitos da ciência natural. Não há razão nenhuma para isso, né? Aliás, frequentemente eles não fazem isso exatamente em aspectos essenciais. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, do direito civil, né? Morte, né? Se você perguntar para um médico o que é morte, ele vai te dizer que é a cessação das atividades do encéfalo. Daí vai dizer que na lei de transplante de órgãos tem lá os testes que você tem que fazer a cada 2 horas por 2 peritos para verificar a ausência de atividade física, química e elétrica do encéfalo. Isso seria a morte, né? Daí, no Código Civil, além dessa morte, tem a morte presumida. Você já tentou explicar para um médico morte presumida, velho? Não rola, sabe? Não rola. Eles te acham um maluco. Como morte? É morte, cara. Juridicamente, o conceito de morte é mais abrangente que o conceito de morte da ciência natural. E isto é assim, sabe? E não tem porquê o conceito de ação de algo que é linguístico, e nós acabamos de ver isso, né? Direito é linguagem. Um conceito linguístico de ação não tem porquê ser igual ao conceito físico da ação da física newtoniana, né? A ação é expressão de sentido, diz o professor Vives, linguisticamente. Tanto que eu só sei se é a ação ou se é a omissão contextualmente, né? Isso está muito claro, é muito evidente e não tem nenhuma objeção mais séria a isso que não seja aquilo que está no Wittgenstein, né?
Portanto, a questão toda básica e estrutural é que já existe uma teoria do delito, né? Um sistema desenvolvido pelo professor Vives, e depois não só por ele, né? Ele lança as bases dos fundamentos, mas tem o livro do Ortiz e Berenguer, né? Que é o manual que já foi traduzido para o português, né? Tem o livro de Direito Penal Econômico do professor Carlos Martínez Burram Pérez, né? Que é um catedrático de La Coruña, um cara muito inteligente e muito preparado e uma das maiores referências de direito penal econômico do mundo, né? Então, é óbvio que existe já uma base teórica concreta, muito clara e muito evidente para oferecer a superação desse paradigma, que é o paradigma da ação. Claro, você me diria, bom, ação é expressão de sentido, por quê? Porque eu consigo compreender linguisticamente que uma pessoa jurídica fez alguma coisa. Você vai dizer, mas como é que eu vou pensar que a pessoa jurídica pode praticar qualquer crime se, afinal, por exemplo, a pessoa jurídica não pode cometer um estupro? É verdade. Mas você também, Rodrigo, não pode cometer certos crimes. O crime, por exemplo, de deixar de notificar a autoridade pública doença infecto-contagiosa de que tem a ciência é só do médico, sabe? O crime de peculato é só do funcionário público. Né? Então, existem vários crimes que não são acessíveis a todas as pessoas. E é óbvio que não são todas as classes de ação que podem ser perpetradas por pessoa jurídica. Mas há muitas que podem. Né? Pense, por exemplo, no caso de determinados crimes omissivos, como aquele recolhimento tributário do 68A. Quem é o devedor tributário? É a pessoa física? Porque ali diz deixar de recolher tributo. Cara, deixar de recolher tributo não é o contador, o autor do deixar. É o devedor tributário. Se você perguntar para o cara da Receita quem é o devedor tributário, ele vai te dar um CNPJ, não um CPF. Sabe? Não é possível que as pessoas não percebam isso, que quem sonegou o imposto foi a pessoa jurídica. Não foi o devedor tributário. Claro que foi o devedor tributário. Entende? E se isso é crime, né, é um crime da pessoa jurídica. Não pode ser de outra pessoa, porque foi ela que fez. Entende? Linguisticamente é exatamente isso. O ranço de querer ser cientista, de querer botar um avental e de sonhar que o direito penal produz verdade científica, é isso que fez com que a gente deixasse de perceber que direito é linguagem. Tá? Quando a gente calçar as sandálias da humildade e perceber que direito não pode ser outra coisa que não linguagem, fica muito mais fácil superar esse escolho da ação. E ao superá-lo, também superar junto outro escolho, que é o escolho do dolo. Porque, claro, desde o Wälzel, a influência do finalismo, que não se perca pela origem nazista que tem, né? Eu escrevi sobre isso recentemente, deve sair publicado logo um livro sobre autoritarismo e direito penal. Vocês vão saber de onde vem o nosso direito penal autoritário e por que o Código Penal em plena ditadura mudou para o finalismo. Vocês vão entender um pouco melhor isso aí. Mas o finalismo nos trouxe, entre outras coisas, a ideia de que o dolo está na ação. E a gente passou a entender o dolo como um dolo natural, como algo que está dentro da cabeça do sujeito. E vocês são mais do que eu, melhores do que eu, em experiência forense. Né? Quem já viu um dolo? Que cor tem? Vocês sabem me dizer, não? Porque eu nunca vi um dolo. Eu nunca consegui olhar para um dolo. Né? Nunca consegui entrar na cabeça de alguém para saber o que está se passando. E nunca nenhum juiz também me pediu uma prova pericial subjetiva do dolo. Não tive que chamar um psiquiatra para achar o dolo. Onde está o Oli? Né? Cara, porque não é assim. O dolo é uma expressão de sentido que a gente captura de um contexto. Né? Todos nós, quando referimos a que alguém agiu dolosamente, o que nós damos são indicadores objetivos que traduzem uma vontade à qual a gente não tem acesso em primeira pessoa. Né? Assim procede a acusação, assim procede a defesa e assim procede o juiz. Tá? Então, o que eu lhes diria? Os dois grandes entraves que vivem sendo levantados pela doutrina jurídico-penal, que são a ação e o dolo,
né, da pessoa jurídica, eles não são entraves verdadeiros. Eles são, na verdade, ranços de viúvas do finalismo. Assim que eu chamaria. Sabe? Qualquer pessoa que tenha avançado além disso tem que se livrar desses escolhos. Agora, há um outro escolho que é bem mais sério. E esse sim mereceria o debate. Acho que eu estou um pouco, talvez, adiantado, né, nesse sentido, ansioso. Eu sou um cara ansioso, tá? É melhor eu já ir contando logo para vocês. Né? Sou um cara ansioso. E aí, talvez essa ansiedade tenha me levado a me adiantar em relação a alguma coisa. E essa coisa da qual eu me adianto é precisamente o fato de que, ao contrário do Fernando, eu acho que nós já não estamos só na fase já passamos da fase do ser, mas já passamos também de alguns escolhos dogmáticos. O da ação e do dolo me parece já uma coisa assim, sabe? Ninguém com mais de, sei lá, com mais de 50 anos pode acreditar em finalismo. Não é possível, né? Porque, claro, houve tanta informação depois disso que já deixou esse escolho de lado. Acho que isso já tem que estar superado para ontem. Né? Eu acho até meio frágil a discussão. Eu sei que ela não atingiu ainda o ambiente forense nosso, menos ainda, né, nas teses do Ministério Público, ou né, quando a gente vai levar isso aí ao campo forense, a gente sofre ainda. Né? Mas na academia já não tem mais cabimento. Né? Alguém ter dificuldades de superar o dolo psicológico e a ação como movimento voluntário dirigido a um fim. Só que faltava, né? Acho que isso aí já passou. Mas nós temos um problema sério, e esse é sério para debater, que é o seguinte: há uma estrutura de direito penal de imputação que também trabalha com culpabilidade. Né? E a culpabilidade, no caso de categoria do delito, ela é diferente da culpabilidade como princípio. Né? Culpabilidade como princípio é eu ser responsável por aquilo que eu fiz. É a minha culpa pelo que eu fiz. Isso está ok. Isso nós conseguimos achar o que é que a pessoa jurídica fez e atribuir a ela. Agora, as características da culpabilidade como elemento da teoria do crime, como requisito para imputar a responsabilidade, ou seja, imputabilidade, potencial, consciência de ilicitude, exigibilidade, conduta diversa, aqui o trabalho é mais árduo. Né? Por quê? Porque aqui você não vai falar que a pessoa jurídica só depois de ter 18 anos, né, que pode, não é possível. Ou que a pessoa jurídica teve uma falsa percepção, muito embora há um precedente citado numa tese de um menino que eu orientei, em cotutela com o professor Bertrand Delame, da Universidade de Toulouse. Ele fez um trabalho de direito comparado entre o direito francês e o direito brasileiro. Chama-se Tracy Reinaldet dos Santos. Essa tese está disponível no banco de teses da Universidade Federal do Paraná. E ali ele inclusive faz referência a um caso de um hospital francês que faz, olha que curioso, claro, no direito francês é um pouco diferente do nosso, mas vamos lá. O hospital faz uma consulta pública aos órgãos públicos sobre se ele pode construir em uma determinada área um conjunto de clínicas, etc. Faz a consulta ao órgão público responsável pela ordenação de território. E aí, o resultado dessa consulta é que é permitido. Então, informam lá que é permitido. E aí, eles reiniciam a construção. Daqui a pouco vem o fiscal de obras da prefeitura e embarga a obra, dizendo que era proibido uma construção daquele tipo naquele lugar. Não, peraí, mas nós pedimos a autorização à prefeitura e eles nos disseram que podia. Está aqui o documento. E aí, qual foi a tese defensiva que logrou êxito nos tribunais franceses? Erro de proibição. Induzido por terceiro. Cara, isso é aflitivo da consciência da ilicitude, né? A acusada foi a pessoa jurídica e livrou-se por uma discussão de erro determinado por terceiro. Isso é uma coisa interessante. Então, o que é que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que aqui tem uma discussão. Será que nós vamos poder falar de consciência da ilicitude de pessoa jurídica? Será que nós vamos poder falar de imputabilidade de pessoa jurídica? Será que nós vamos poder falar das categorias próprias, né, que são da culpabilidade, as reprovações pessoais
a respeito de pessoa jurídica, eu acho, sinceramente, essa é a minha opinião, mas admito que há opiniões importantes e abalizadas em contrário, na minha opinião, não dá para superar essa escolha. Mas isso não significa que não deve haver intervenção de direito penal. Porque a gente sempre intervém em várias situações em que existe ação, tipicidade, ilicitude, mas não tem culpabilidade. Tá? São os casos de aplicação de medida de segurança. Baseado em quê? Periculosidade. O sujeito que realizou o fato típico antijurídico é perigoso, né? Aí a gente aplica a medida de segurança. A minha pergunta é, quem é mais perigoso? Um insano, uma criança, que a gente aplica a medida socioeducativa, que é um eufemismo para medida de segurança, né? Ou uma pessoa jurídica? Quem é mais perigoso? Uma pessoa jurídica, sei lá, a Vale, um portador de enfermidade mental ou sei lá, ou uma criança, um adolescente infrator. Quem que é o mais perigoso? Pergunta para o pessoal de Brumadinho o que eles acham, vocês que estão aí. Né? Então, eu acho assim, a gente teria que ser muito cínico para não entender que é perfeitamente possível aplicar medida de segurança para pessoas jurídicas com comportamento perigoso e ilícito. Ou não? E vamos lá, se você olhar com bastante cuidado para a lei de crimes contra o ambiente, você vai perceber que a dinâmica de distribuição das sanções de pessoa jurídica é exatamente uma dinâmica de medidas de segurança e não de pena. Porque as penas estão em cada tipo. As medidas de segurança, onde é que elas estão? Agrupadas numa parte geral em formato de substituição à pena. Não é isso? Assim é no Código Penal e assim é na lei de crimes contra o ambiente. Então, assim, eu não entendo qual é a parte do filme que a pessoa perdeu para não entender isso, né? Me parece o básico. Então, assim, Rodrigo, talvez respondendo a tua pergunta mais resumidamente, eu não tenho nenhuma dúvida de que o instrumental técnico-jurídico dos sistemas de imputação disponíveis permite falar de ação típica e ilícita de uma pessoa jurídica. E eu acho que a discussão hoje, séria, é entre aqueles que pretendem que aquilo que se aplica à pessoa jurídica seja pena e, portanto, eles têm que superar o escolho da culpabilidade como categoria do delito, e aquelas pessoas que pensam que aquilo que se aplica à pessoa jurídica é medida de segurança e, portanto, eles têm que superar muito menos para chegar à imputação. Né? Então, eu acredito que, dentro da minha ideia, dava para fazer amanhã a responsabilidade penal de pessoa jurídica, né? Com o que nós temos. Paulo, a Débora está pesquisando exatamente isso que você acabou de falar. Ela deve ter adorado esse caminho que você abriu para ela ali. Ela já devia ter lido, que esse seu texto já é disponível, a gente já conhece. Mas agora, ter a oportunidade de te ver sustentar essa posição é uma oportunidade ímpar. O que você me conta, Débora? E agora? Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigada, professor Paulo, pelos ensinamentos aí. Realmente é uma honra poder te ouvir e, enfim, absorver todo esse conhecimento. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente isso. O senhor acabou já respondendo, mas eu ia pedir mesmo algumas reflexões sobre a questão da sanção penal, né? O que seria melhor, qual que seria o melhor caminho para a gente chegar, então, na responsabilidade penal da pessoa jurídica, se seria realmente as penas propriamente ditas ou as medidas de segurança, e também se o senhor acha que realmente existe alguma diferença maior além da simples classificação dogmática mesmo entre penas e medidas de segurança? Seria isso. Ótimo, ótimo. Você me dá a oportunidade de falar outras coisas, Débora. Obrigado. Olha só, no meu livro de fundamentos tem um tópico específico sobre o que eu chamo de uma tendência à reaproximação dos sistemas de consequências jurídicas do delito, sabe?
eu tenho a sensação que, de um ponto de vista principiológico, hoje a gente já pode falar de certa unidade. Mesmo para a aplicação de medidas de segurança, a gente reclama os princípios da pena, né? Que é uma forma de restringir mais ainda a aplicação da medida de segurança, né? Requisito de legalidade, requisito de intervenção mínima e o requisito de culpabilidade, porque o princípio de culpabilidade é atribuir a cada um o que é seu e a pessoa que recebe medida de segurança fez algo, não é? E é na proporção dessa medida que ela merece que esse controle seja exercido. Portanto, o princípio de culpabilidade se aplica à medida de segurança. Todo o último capítulo do meu livro de Fundamentos tem um argumento bem extenso sobre esse assunto. Mas eu vou um pouco além, vou aproveitar a tua pergunta para fazer uma breve digressão sobre uma outra coisa. Eu percebo muita crítica em relação a pessoas jurídicas, dizendo, mas tá, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender as pessoas jurídicas e tal? Em primeiro lugar, é o seguinte, é curioso ver que as mesmas pessoas que dizem esse tipo de sandice são as que defendem que não deve mais haver prisão para as pessoas físicas. E, de fato, a gente progride em direito penal na medida em que a gente reduz a intensidade da pena. Convidando vocês de novo para uma olhada para o direito penal, desde um processo civilizatório, desde o início da pena até hoje, vocês vão ver a progressiva redução da pena. A pena que era de morte, galés, mutilação, degredo e etc., depois foi se comprimindo e virando pena de prisão, e depois foi sendo substituída progressivamente por restrições de direitos, multas, etc. E eu não tenho nenhuma dúvida que o futuro do direito penal é não ter mais prisão. Aliás, eu vou citar um especialista, né? O professor César Bittencourt, né? Em 1984, publicou o livro Falência da Pena de Prisão. Se a prisão faliu em 84, eu não sei o que a gente está conversando sobre ela ainda, né? O futuro da pena não está nem para pessoa física nem para pessoa jurídica em prisão. Então, o sujeito que argumenta isso, nós vamos prender a pessoa jurídica, eu responderia, claro que não, né? Mas todas as maiores intervenções de restrições de direito competem ao direito penal, para pessoas físicas ou jurídicas. E não venham me dizer que não há controles que podem ser medidas de segurança apropriadas para aplicar a pessoas jurídicas. Aí eu citaria e sugeriria, se você vai procurar na tua pesquisa, né, tem duas fontes que são muito verticais nesse assunto, né? Um é o John Braithwaite, né, que é um criminólogo australiano, né, que trabalha muito com o conceito de shame, sabe? De vergonha, né? Então, porque a coisa que as pessoas jurídicas, especialmente as de vulto, mais têm é imagem. Tá? Então, por ali você consegue ver o desenvolvimento de argumentos muito poderosos no sentido de um controle social penal exercido por essa via do shame. Outro autor muito importante da NIU dos Estados Unidos é o John Coffey. O professor Coffey trabalha, você sabe, nos Estados Unidos o mercado de capitais é uma coisa muito ativa, quase todas as empresas cotizam em bolsa, né? Procuram um levantamento de capitais, e aí o que acontece? Ele propõe como uma das sanções mais efetivas a transferência de cotas para a vítima, por exemplo. Né? A empresa passa a trabalhar para a vítima, porque ela levanta a vítima com isso. E quando ela cede cotas, ela precisa recuperar aquele capital, porque ela cedeu. Então, para ela recuperar, ela precisa trabalhar mais, gerar mais lucro e, portanto, ela indeniza a pessoa, a vítima. Né? E, claro, se for uma vítima letal, para fundos em prol das famílias vitimadas, eventualmente. Né? Então, o COF tem um desenvolvimento também muito interessante dessa linha de trabalho. E no direito francês também a surveillance judiciaire, ou a vigilância judiciária, é também um mecanismo de muita efetividade, porque ela gera um efeito secundário não mensurável sobre a empresa. A empresa que está sob vigilância, ela pode, em caso de reincidência, ter a sua atividade interrompida, sabe? E aí é evidente que, por exemplo, a empresa contratou um grande jurista, o professor Fernando Galvão, para ser o seu consultor e tal, só que ela está em vigilância judiciária. E aí uma outra empresa que quer também o professor Fernando Galvão oferece o mesmo salário para ele. É claro, se ele está numa empresa que corre o risco de fechar e a outra não, ele vai para outra. Então, acaba acontecendo esse prejuízo, né, para a empresa sem que haja uma mensuração muito clara a respeito disso, sabe? Então, são efeitos
que só quem estuda realmente economia interna da atividade empresarial pode entender. Mas existem muitos mecanismos de grande efetividade que podem perfeitamente ser aplicados sob a forma de medidas de segurança. Aliás, tem um estudo do Schunemann, na Alemanha, que foi encomendado há muito tempo atrás, é bem antigo esse estudo, sobre se era possível a responsabilização penal de pessoas jurídicas na Alemanha e tal, e ele termina o estudo levantando casos, uma dinâmica criminológica, apontando político-criminalmente para essa possibilidade, mas ele termina o texto dizendo exatamente que, mesmo que isso chegasse a ser implantado, provavelmente a via de implantação não seria por penas, mas por medidas. Ele não chega a falar em medidas de segurança, mas fala em medidas. Eu acho que isso seria também uma referência importante para quem está estudando isso que você está estudando. Deixa eu chamar o Emanuel para conversa. Vamos lá, Emanuel. Mais inibido e é o meu pesquisador mais animado. Boa noite, professor Busato. Boa noite, professor Galvão. Boa noite, Débora. Boa noite, professor Rodrigo. É um prazer, né, participar desse evento e dessa conversa com o professor Busato. É uma tarefa muito ingrata, né, porque ser o último a perguntar, porque o professor Busato ele vai destruindo todas as suas dúvidas, assim, porque ele vai respondendo em antecipação e no fim eu fico um pouco esvaziado em pergunta. Mas eu cheguei a... É ansiedade, Emanuel, me perdoa aí, viu? Não, em grande parte o professor chegou nos pontos que eu tinha pergunta, né? E, bom, vou suscitar aqui os pontos que eu tinha para perguntar e eventualmente vão haver complementações interessantes, né? A gente chegou a discutir até um pouco antes, em uma ocasião que não foi gravada, mas gostaria de saber a opinião do senhor sobre esses projetos novos, né? O projeto alemão e também as discussões havidas aí na Inglaterra. No projeto alemão, ao lado das sanções monetárias, eles chegaram a discutir também essa questão das instruções, né? Tinham as condições eram questões para reparar os eventos, e as instruções, que eram medidas futuras para evitar a prática dos atos de organização, né, como eles chamavam. E na ocasião desse projeto alemão, houve ali uma crítica do professor Christian Strenger e da Julia Hedenius, né, que são professores bem afamados, um de compliance e ela de direito ali empresarial e também toca em temas de direito criminal, e eles chegaram a fazer uma alusão, né, de que eles estavam criticando o projeto e a ideia de responsabilidade penal da pessoa jurídica, e eles chegaram a fazer alusão de que seria como eles fizeram alusão ao evento do rei persa Xerxes, que ele andava com o exército no Helesponto e diante de uma grande tempestade que afligiu ali o exército persa, ele mandou atacar o mar com 300 lanças, né? E a discussão que eles suscitam é como atacar a pessoa jurídica. Em uma boa parte o senhor já alentou aí ao longo das respostas às outras perguntas, mas uma preocupação que eu sempre tenho quando eu vou pensar nessas questões é como enclausurar ao máximo a sanção à pessoa jurídica, de modo que não vire um intermédio para se punir as partes baixas ou a cúpula, ou tão somente a cúpula ou as partes baixas, mas fazer uma distribuição à pessoa jurídica, que ela não seja o intermédio da sanção, mas que ela seja o fim da sanção, né? Tem essa parte das medidas de segurança, mas eu gostaria que o senhor conversasse mais a respeito desse ponto. E uma outra pergunta também que tem é a respeito de determinar qual seria o espectro ou a extensão das sanções, porque as pessoas jurídicas elas se alargam ao longo do espaço, né? Então, McDonald's, por exemplo, McDonald's tem no mundo inteiro
E como eu vou estreitar essas condições e dizer, a pessoa jurídica daqui será punida ou eu estreito todo o território nacional, como ficam essas questões? A questão da morte da pessoa jurídica, por exemplo, aquela pessoa jurídica que ela é morta pelo seu instituidor simplesmente para travestir as infrações penais, né? E os esquemas também de intervenção, se eu posso falar assim, de intervenção delitiva ou de concurso entre pessoas jurídicas, como ficaria, como a gente delimitaria a infração penal de X ou Y, por exemplo, se uma empresa ela contrata uma outra para realizar determinada tarefa, né, qual seria a solução, ou pelo menos assim, um caminho que se mostra lá fora? O senhor, né, deixa evidente que sabe muito do direito comparado aí. Qual é a solução que eles dão a essa questão de tarefa compartilhada entre pessoas jurídicas e como a gente pode proceder se a gente for instituir, por exemplo, no caso dos crimes ambientais, uma distribuição adequada, né, e eficiente da sanção ou das medidas de segurança, né? Bom, vamos lá. São muitas questões, né? Eu vou tentar. São muitas perguntas, né, Manuel? Eu vou tentar, se eu me lembro bem, tentar tocar todas, talvez com maior ou menor felicidade. Se você eventualmente verificar que faltou alguma coisa, me avisa. O senhor me perdoa, deixa eu fazer a última pergunta aí para o senhor tocar. Por fim, né, assim, do meu conjunto de perguntas, que já é grande, eu gostaria de uma sugestão, né? Qual seria um tema, qual seria um tópico ou enfim, um assunto que seria de fronteira para pesquisadores pesquisarem no tema de responsabilidade penal da pessoa jurídica, se eles quiserem propor um projeto de mestrado ou de doutorado? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, a questão da Alemanha e da Inglaterra, né? Na Alemanha, de fato, o projeto surgiu, e um projeto que foi surgindo com embutido já um germen, que é o germen do fracasso, porque é o germen da experiência que fracassou na Espanha com as sucessões legislativas que houveram. A Espanha começa antes com um código penal que falava em penas acessórias para pessoas jurídicas. Aí, em 2010, tem uma reforma desse código, e aí introduz o 31 bis, que é a responsabilidade penal da própria pessoa jurídica, e em 2015 reforma de novo para introduzir umas formas de exclusão dessa responsabilidade através do compliance, né? E aí isso foi uma válvula de escape maravilhosa, né? O compliance virou um bode expiatório para acabar com as responsabilidades incipientes das pessoas jurídicas. Isso é um mecanismo muito claramente deflagrado, não por acaso em Barcelona, que é o centro nevrálgico industrial da Catalunha e da Espanha, né, o motor econômico da Espanha, é exatamente dali que saiu da Escola de Barcelona as teses a respeito de compliance se incorporar como uma válvula de escape de escusa dessa responsabilidade. Eu não vou me deter mais, né, na questão espanhola, porque ela está num livro que eu publiquei lá, que se chama 3 Teses sobre a Responsabilidade Penal de Pessoas Jurídicas, que tem um capítulo exclusivo bastante crítico, que eu acho que é o que fez o livro esgotar na Espanha, foi isso, foi ser severamente crítico a respeito do compliance, tal como foi instituído lá. E no projeto alemão, então, já trazia embutido esse germen, né? Por uma razão muito simples, porque lá na Alemanha também já se desenvolveu muito o tema do compliance. Se vocês quiserem ver, tem um tratado do Thomas Roth sobre compliance, que eu até, enquanto o Emanuel estava fazendo a pergunta, eu estava buscando aqui e até tomei o cuidado de buscar o link na Amazon. É um tratado de mais de 1000 páginas, viu, Emanuel? Se você tiver paciência, ele tá no link que eu vou enviar aí para vocês no chat. Vocês podem buscar. É um tratado enorme que se trata de todos os temas de compliance. Grandes empresas que trabalham com compliance estão situadas na Alemanha. Então, o grande temor é esse. E daí você pergunta, bom, na nossa experiência, como é que nós vamos desenvolver uma coisa aqui? Bom, eu já diria de cara, não misturar alhos e bugalhos, né?
compliance é algo que pode ser trabalhado em direito penal, a respeito de responsabilidade penal de pessoa jurídica? Sim, mas como uma forma de discussão do preceito secundário, sabe? Como uma exigência para fins da medida de segurança que se aplique ou da pena, ou eles terem o compliance prévio ajudar na mensuração dessa pena ou dessa medida de segurança e tal, mas não como aspecto de imputação. Toda vez que o compliance se miscuir na imputação, ele vira um desastre. Tá? É por isso que ele está na Sentencing Guidelines dos Estados Unidos, na parte da pena, não na parte da imputação. Tá? Porque senão ele é um germen que aniquila a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, a fórmula de começar errado é começar copiando o modelo espanhol de 2015. Ou de introduzir de algum jeito o compliance como válvula de escape da responsabilidade penal, ou seguir as teses patrocinadas principalmente pelo Carlos Gomes Rara Dias na Escola de Barcelona. Né? Então, assim, não há ainda uma receita de sucesso em responsabilidade penal de pessoa jurídica, mas há uma de fracasso muito clara, que é essa. Tá? Se quer fazer uma coisa inútil, uma coisa só para... usamos a expressão ruim, né, que é um pouco xenófoba, mas vamos lá. Se for só para inglês ver, a melhor forma de colocar é colocar junto com compliance como válvula de escape. Né? Então, que isso fique muito claro. Não é o caminho que tomou, por exemplo, e aí você citou, eu acho que é um avanço na responsabilidade penal de pessoa jurídica, o corporate manslaughter, na Inglaterra, né? No Reino Unido, que é a incorporação de responsabilidade penal que exige atos réus e mens rea. Ou seja, não é uma simples strict liability, é uma responsabilidade com elemento subjetivo. Tá? Então, isso mostra que existe, sim, um caminho de imputação muito claro, que já está desenhado e consolidado em vários lugares, que podem ser uma experiência muito mais rica e aproveitável para nós do que a experiência daqueles que avançaram pela linha de incorporação do compliance. Então, em termos de direito comparado, que eu te diria que é um caminho melhor, um caminho mais alvissareiro. Né? Daí você pergunta, bom, e como é que se faz a questão das situações em que a pessoa jurídica fenece, né? Ela desaparece. Muitas vezes ela desaparece simplesmente porque as pessoas desapareceram com aquela figura jurídica e os mesmos sócios compuseram outra e que sucedeu na mesma atividade. E aí o que adiantou essa sanção que possa ser aplicada a essa pessoa jurídica? De fato, isso é possível de acontecer e é possível também de prever, né, essas hipóteses. Inclusive, uma pessoa jurídica pode ser desenhada a partir de sua composição societária e ser mantida sob vigilância ou controle dentro dessa composição societária, embora ela mude de razão jurídica. Né? Vamos lá, você, Manuel, tá? De repente você acha que o seu nome tem uma conotação espírita e você não gosta muito, você quer mudar de nome, você pede lá uma retificação de registro civil, ou como aconteceu já em outras ocasiões, que eu vi que a pessoa tinha um nome muito comum, né? Sabe? Nome comum. E aí tinha outra pessoa com nome igual ao dela que começou a passar cheque sem fundos na cidade, a pessoa ficou quase louca, né? E daí pediu a inclusão de um sobrenome paterno, enfim, você muda de nome, tá? Se você tivesse condenado, né, por alguma pena, e você mudou de nome, a sua pena ia mudar? Não, né? Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, a fantasia da pessoa jurídica é uma coisa, a questão passa toda sobre o que nós compreendemos por corporação quando ela está sendo castigada. Né? Claro, muitas vezes não compensa para esse grupo de empresários mudarem de nome. Você condenou a Coca-Cola e agora eles vão fechar a Coca-Cola e vão produzir sei lá, Circo Cola. Não vai rolar. Né? Eles não vão perder todo o acervo de nome e de tradição que eles têm, etc. Mas em outras ocasiões é uma empresa incipiente que não tem um nome no mercado, que o prejuízo é pequeno de fazer uma sucessão, vão fazer uma sucessão. Mas é perfeitamente possível controlar o quadro societário. Ou seja, a aplicação dessa pena se estender ao quadro societário. E também se estender em sucessões, porque não é só aí que aparece. Aparece em incorporações. Pense que uma pessoa jurídica pode ser incorporada por outra. Ela pode se fundir a outra, por exemplo. Ela pode ser vendida, né? Ela pode comprar a outra. Né? E aí leva junto a pena, como é que é? Todos esses assuntos são tratados e são regulados juridicamente, sabe? E são regulados juridicamente em
todas as áreas. Civil, administrativa, tributária, trabalhista e tal. A pergunta é qual é a dificuldade de trasladar esses instrumentos para o âmbito penal? Qual é o problema? Se a gente usa o Código de Processo Civil subsidiariamente, por que a gente não pode usar legislação empresarial subsidiariamente a respeito da identificação da pessoa jurídica? O que constitui pessoa jurídica em matéria penal será aquilo que diga a legislação empresarial, por exemplo. A sucessão em matéria de responsabilidade penal nas pessoas jurídicas será equivalente àquela constante da legislação empresarial correspondente. Pronto. Então, existe mecanismos para fazer. Mas existe também um estudo na Universidade de Valência, tem uma das orientandas do professor Gonçalves Cussac, de doutorado, que está trabalhando precisamente para delimitar todas as hipóteses de sucessão de pessoa jurídica, justamente para prever quais são os casos possíveis e qual seria a legislação aplicável. Então, isso eu imagino que dentro dos próximos anos, 2 ou 3 anos, nós já vamos ter, inclusive, uma tese em matéria penal específica num lugar que tem lei penal a respeito para resolver esses assuntos todos, tá? O senhor sabe, desculpe, o senhor sabe o nome? Como é? O nome dessa moça eu não sei, mas o orientador dela é o José Luiz Gonçalves Cussac, da Universidade de Valência. Né? Você pode procurar nos orientandos dele, que você vai encontrar. Se você quiser, eu posso passar depois o contato do próprio Pepe. Tá? Seguindo, você também levantou a questão do concurso de pessoas, né? Eu diria que eu iria incrementar um pouco a tua pergunta, né? Dizer, olha, não é só concurso entre pessoas jurídicas, pode haver concurso entre pessoas jurídicas e físicas, né? Tem um artigo, eu vou sugerir a leitura para você, tem um artigo num livro de Direito Penal Econômico, que eu acho que é do... deixa eu ver se não está aqui. Eu tenho uns livros por aqui, mas não está toda a biblioteca aqui, sabe? Mais ou menos. Está o livro do Fernando, por exemplo. Não está toda a biblioteca, eu acho que não está aqui. Que pena. Tem um livro de Direito Penal Econômico, que é um compêndio de artigos, que é a publicação aí da De Plácido. Se você procurar, eu vou ver se... eu escrevi um artigo junto com o Décio Franco Davi, falando disso, né? E ali eu exploro um pouco as possibilidades de uma situação em que há responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. E quando chego no final do exemplo, eu mostro que também é possível que uma pessoa física adira à conduta da pessoa jurídica e realize a conduta em concurso. Quando é que vai ter o concurso? Nas regras de concurso. No nosso caso, até aquela regra unitária do Código, do artigo 29 do Código Penal, mas, claro, com contribuição essencial para ser coautor e com contribuição acessória para ser partícipe naquela fórmula que a gente já sabe de domínio do fato, né? Perfeitamente possível identificar Novamente, isso. o senhor me permite eu interromper o senhor para perguntar qual mesmo é o nome? Pois é, eu acho que é Direito Penal Econômico o nome da coletânea. Procura no site da De Plácido, é um livro com a capa branca, com amarelo e laranja, assim. Eu não lembro quem é o organizador. Só me perdoem aqui um minuto só para eu... Então é o seguinte, fundamentalmente, é perfeitamente possível tanto responsabilidade penal de pessoas jurídicas em concurso, quanto concurso de pessoas físicas e jurídicas. Então, eu acho que as regras de concurso são as regras básicas de concurso que a gente aplica para pessoas físicas. Nisso aí não vai ter nenhum problema. Mas há um problema, sim, naquela questão da extensão que você referiu, né? A extensão. Escuta, uma pessoa jurídica que tenha várias unidades, por exemplo, eu vou castigar qual? Bom, aquela que realizou a conduta. É aquela que realizou a conduta. E, claro, essa conduta pode ser uma diretriz que venha do comando de uma matriz para todas executarem. Daí, claro, aquele executor é o executor fungível de uma diretriz maior.
você vai procurar o Hintermann, né? Vai procurar quem é que tem o domínio da vontade na escala hierárquica da produção. Isso é a mesma regra de domínio do fato que a gente sempre trabalha, né? Qual é o alcance da imputação? Você já sabe quem é responsável. Bom, é esse grupamento aqui, mas quem que mandou, quem comandou, até onde vai, até quem alcança essa responsabilidade, bom, vai depender de caso a caso, né? Não tem uma fórmula geral para dizer, mas claro, qual é o limite? O limite é qual foi a conduta imputada, né? Eu não posso responder por conduta alheia, né? Não tem como você transferir a responsabilidade de um agente para outro, mas havendo responsabilidade por aquela conduta de um determinado agente e todos que contribuíram para ela, todos serão responsabilizados na medida de sua culpabilidade, tal como está no código, né? Então, eu acho que aí é difícil você pensar uma regra geral. Como é que eu vou criar uma regra geral para isso, se para a pessoa física não há uma regra geral? Então, vamos olhar a casuística e aplicar o 29. Então, o que eu te diria? Em termos jurídicos penais do Brasil, para a pessoa jurídica vai ser o mesmo. O que cada um fez? Qual foi a contribuição de cada um? Ela foi relevante ou não foi relevante? 29. Né? Quem contribuir leva responsabilidade. No quê? Na medida da sua contribuição. Né? Na medida de sua culpabilidade. Acho que aí, nesse ponto, a nossa fórmula de imputação é muito melhor do que as teorias diferenciadoras que são aplicadas, por exemplo, no Código Alemão. Porque eles têm que diferenciar os tipos daí, de cada um. Né? Cada um tem um tipo. Né? Isso seria muito mais complexo, né? Numa situação de mando empresarial. Mas para nós, não. Numa teoria unitária é uma barbada. Né? Eu acho que é tranquilo. Eu acho que aí não é um empecilho menor. Sabe? De todos os empecilhos que você citou, que são vários, alguns complexos e tal, né? Esse é o menor. E aí, então, eu acho que, por último, ficou a questão do que eu considero que é de ponta e tal, né? Para fazer um projeto para responsabilização penal de pessoas jurídicas. Vamos lá. Você começou muito bem identificando que o problema da responsabilidade penal de pessoa jurídica é um campo e não um tema, né? O tema tem que ser uma questão de pesquisa e essa questão de pesquisa tem que ser muito estreita para poder ser vertical. E essa questão de pesquisa muito estreita e vertical, se for no caso de um doutorado, ela deve inovar o estado da arte a respeito do problema. Que a diferença do mestrado e do doutorado é essa, né? No mestrado você faz a descrição do estado da arte de um problema, no doutorado você vai fazer a contribuição para o avanço do estado da arte nesse problema, né? Mas eu te diria que, assim, são inúmeros os pontos que dá para tratar como inovações importantes, mas eu te diria o seguinte, vou te dar uma sugestão metodológica e não propriamente indicar um ponto específico. A instrução metodológica é o seguinte: o que é que te incomoda? Escolha o que te incomoda, o que você não acha a solução, o que você se vê compelido a inovar. Por duas razões. A primeira, que assim você certamente vai estar contribuindo para o estado da arte, né? E a segunda é que, se te incomoda, você vai ter ânimo para escrever. Porque é cansativo fazer tese e dissertação, sabe? É muito cansativo. Eu costumo brincar com os meus alunos que é muito menos, uma tese ou uma dissertação é muito menos uma questão de cérebro e muito mais uma questão de nádega. Não é o que você precisa pensar, é o tempo que você precisa ficar sentado estudando aquilo. Então, se aquilo não for para você apaixonante, você vai cansar e vai desistir. Então, tem que ser algo que você, sabe, não acha... Porque os alunos, normalmente, eles buscam o contrário, né? Eles dizem, poxa, se eu escolher essa pergunta, essa questão de pesquisa aqui, será que vai ter bibliografia a respeito disso? E eu digo para eles assim, eu espero que não. Eu espero que sobre a sua pergunta não tenha bibliografia. Espero que seja você o que escreva a bibliografia da sua pergunta. Porque se a sua pergunta já está respondida, o que você está fazendo aí, cara? Né? Teu lugar não é academia. Teu lugar é ser aplicador da opinião alheia. Para você inovar, você tem que chegar naquilo que você não consegue cavar mais diante das informações que tem, né? Então, eu diria para você assim, ó, veste o escafandro. Eu vi que você gosta mesmo de pesquisar, então veste o escafandro e mergulha. A hora que você sentiu que tocou o fundo, ali está teu tema, né? Onde você não consegue avançar mais.
Então, por exemplo, sei lá, você vai olhar as hipóteses de sucessão da pessoa jurídica que estão trabalhadas na tese da aluna do professor Gonçalves Cussac. E daí você vai pensar que no Brasil existe uma forma de sucessão empresarial que não está contemplada nas hipóteses que ela levantou. Você vai dizer, pô, olha aqui, cara, isso aqui não está. Como será que faria isso aqui? E aí você vai buscar lá no direito empresarial, no direito constitucional, as ferramentas para você construir aquele negócio, entendeu? Então é um pouco isso. É pesquisando e olhando quem foi vertical que você vai encontrar as lacunas da tua curiosidade. Tá? Ouse e seja curioso. É isso que precisa, sabe? E nada mais. Você está sem som, Fernando? Eu queria dizer que nós tivemos assim um início de interlocução extremamente provocador. Acho que deixou todo mundo aqui incomodado e estimulado a procurar mais. Eu fiquei muito feliz da nossa conversa, Paulo, da gente começar contigo como referência. Acho que você nos inspira a todos a estudar e a verticalizar em questões de significativa complexidade. Eu fico muito, muito feliz. Queria te agradecer, né, pela gentileza de você partilhar suas reflexões conosco nesse encontro e que a gente continue conversando. Você é um referencial que nós temos aqui no Brasil e poder conversar contigo é realmente um privilégio. O prazer foi todo meu, Fernando, dessa oportunidade aí. Eu espero que a gente consiga replicá-la muitas vezes. Vocês já ficam todos os 4 já previamente convidados, né, para que em uma ocasião a gente repita a dose, fazendo uma reunião com os orientandos daqui, o pessoal que estuda os temas das pessoas jurídicas aqui, talvez para que eles possam fazer a revisão ao contrário, né? Que eles possam perguntar as opiniões do Fernando, do Rodrigo, de vocês todos, porque é assim que a gente cresce, né? Certamente, cada um de nós 5, pensou coisas que o outro não pensou, né? E é só na interlocução que a gente cresce, né? Em todas as vezes que a gente conversa, sempre vem alguém com um dado a mais, com uma pergunta a mais, algo que a gente não tinha parado para pensar, porque são backgrounds diferentes, né? E aí a gente, quando faz esse cruzamento, as coisas vão aflorando, né? E sempre termina bem, como terminou hoje, né? Eu vou cuidar de manter o contato aí com o Fernando, assim que a gente desligar aqui, para que a gente agende nos próximos dias aí esse segundo turno nosso, tá bom? Muito bom, muito bom. Fico feliz demais aí com o horizonte que se apresenta, né? Eu então encerro esse nosso encontro hoje, né? Nesse momento, para que sigamos com as reflexões em outros e vários e muitos encontros que virão, se Deus quiser. Obrigado a todos, então, um abraço forte em cada um. Obrigado, Paulo, Rodrigo, Débora, pessoal. Obrigado.